Esteja bem. Primeiramente, é um prazer estar participando desse evento do Congresso Internacional Movimentos Docentes 2023. Eu sou Belmiro, sou do Paraná, sou de Guarapuava, no Paraná, no centro do Paraná, e nós estamos trabalhando aqui nesse projeto, nesse processo de construção, com a otimização do ensino em sala de aula, utilizando os dispositivos digitais e as metodologias ativas. Metodologias ativas e dispositivos digitais na aprendizagem no pós-pandemia, que é um relato de experiência de um curso de formação, que foi realizado por mim, pela professora Alessandra e pela professora Merielle. Nesse trabalho, nós objetivamos trabalhar, verificar como se faz um curso de formação que trabalhe no pós-pandemia com as metodologias ativas, especialmente porque nós, posteriormente ao processo remoto, nós tivemos muitas mudanças, na verdade, uma reconfiguração no processo de ensino-aprendizagem, no qual a plataformização do ensino ela entrou com bastante força. Estou falando aqui do ensino fundamental e médio da rede estadual do Paraná, mas isso acabou acontecendo em todo o estado do Paraná. Verificamos que muitos professores necessitaram e necessitam verificar quais encaminhamentos podem dar com as metodologias ativas e com os dispositivos digitais com o retorno das aulas presenciais, como que isso pode ser aproveitado de forma virtuosa e não somente de forma reprodutiva ou você apenas fazer o repasse de metodologias ou de instrumentos sem qualquer validade, para que esse tipo de utilização possa ser, de fato, um fator que otimize o seu ensino em sala de aula. Qual foi a nossa perspectiva dentro desse curso? Foi trabalhar a discussão reflexiva para que os docentes participantes, nós tivemos ali, no caso, docentes de diversas áreas, das mais diversas áreas, inclusive, para que eles pudessem refletir quanto ao que aconteceu durante o período de ensino remoto, mas que também pudessem trabalhar a partir daqui com situações que vão ser uma realidade na sequência de seus trabalhos em sala de aula. Qual foi o formato desse curso de formação? Ele foi um curso de 40 horas, ele teve 8 encontros presenciais, e, para além dos encontros presenciais, que foram mediados por videoconferência via Meet, ele também previa 2 implementações durante o curso, que é o quê? Escrever alguns documentos ou alguns encaminhamentos metodológicos que pudessem ser utilizados em sala de aula para aliar aquilo que estava sendo discutido no curso, para que pudessem fazer essa interface entre as metodologias, os instrumentos e o professor, especialmente sem ser o professor um ente subjugado nesse processo, mas sim um ente protagonista, e não somente um ente a mais, né, nessa corrente do processo de ensino plataformizado. Esse foi o objetivo do curso. Ele estabeleceu uma condição inicial de utilização para os docentes de educação profissional quanto aos mecanismos de aprendizagem, mas também para que pudesse fazer sentido, para que não fosse apenas um verniz sem qualquer invenção. O curso ele foi formatado de forma que pudesse ter a discussão dos dispositivos virtuais, e após a discussão reflexiva, nós pudéssemos discutir especificamente 4 metodologias ativas e aliá-las a um processo também dos dispositivos que são hoje disponibilizados. No caso, discutir em cima da rotação por estações, da sala de aula invertida, da instrução por pares e da aprendizagem baseada em projetos. A partir disso, eles poderem fazer propostas de intervenção, de implementação de práticas de ensino em suas salas de aula. O curso, ele tinha também a perspectiva de ser mediado por uma plataforma, ele foi mediado pelo Google Classroom. Vou apresentar para vocês aqui qual era a interface do nosso Classroom, era essa aqui. Sendo assim, você tinha condições de organizar os estudantes, os cursistas, para que pudessem ter uma sequência do curso do início ao fim. Aqui, né, nós começamos o curso lá em março, mas tudo o que nós trabalhávamos, discutíamos, inclusive as aulas, elas eram gravadas para que pudessem ser revisitadas pelos cursistas e por aquele que também ofertou o curso, no caso eu, pudesse verificar as contribuições dos estudantes e também que a comunicação fosse facilitada. No caso, semanalmente, nós apresentávamos aquilo que era o material, também nós colocamos ali livros, artigos, encaminhamentos, instrumentos, para que eles pudessem fazer ali, ter uma sequência interessante para que o curso fizesse um sentido, tivesse uma lógica no processo de integralização. O curso foi bastante proveitoso no sentido que em muitos lugares, em muitos fóruns que os professores tiveram durante o percurso de inserção no ensino por plataformas, na utilização de dispositivos digitais de ensino-aprendizagem, não foram oportunizados
possibilidades de uma discussão reflexiva, que pudessem colocar, de fato, ali as suas condições, aquilo que, as percepções pessoais do processo desse ensino plataformizado. Isso dentro da lógica de que nós tivemos um ensino remoto, que invariavelmente foi em caráter emergencial, né? Esse foi uma exceção necessária por conta da pandemia de Covid. E nós tivemos, a partir dali, aquilo que não era, que era uma opção, que não era uma bandeira fortíssima, praticamente o pessoal teve que se apropriar, e por óbvio, né, a apropriação dos dispositivos colocados ali, de aplicativos, de plataformas de mediação, de organização de trabalho, de provas, entre outros, ali, de estímulo ao ensino-aprendizagem, muitas pessoas, e especialmente os entes governamentais, não gostariam de continuar lançando mão desses instrumentos a partir do retorno ao ensino híbrido e, posteriormente, ao ensino presencial. Entretanto, por muitas vezes, a adoção desses mecanismos por conta da Secretaria de Educação, por exemplo, do Estado do Paraná, tornou-se uma situação bastante restritiva à liberdade de produção de material, de produção de planejamentos do professor ou da professora. Nós estamos, por exemplo, no Estado do Paraná, nesse momento, passando por um processo de que o currículo que é passado nas disciplinas básicas da educação, do ensino fundamental e do ensino médio, ele já tem previamente determinado numa plataforma chamada Registro de Classe Online, onde o professor ele entra e já verifica ali os seus slides. Isso, na verdade, ele não faz o planejamento. Ele já tem o planejamento previamente colocado e, na verdade, os encaminhamentos de sala de aula colocados pela secretaria, o que reduz o professor, a professora, muitas vezes, e especialmente aqueles que têm menos resiliência no processo de construção do conhecimento, a meros replicadores de conhecimento previamente selecionado. Isso é bastante perigoso. E é nesse processo que nós precisamos fazer uma reflexão e construção de mecanismos para que as plataformas não se tornem um fim em si mesmas, para que elas não se tornem somente um processo que centralize os conhecimentos que são tidos como os fundamentais e indispensáveis para determinado nível de ensino, e que o professor seja apenas aquele que repasse. Você tem nas metodologias ativas um papel muito importante do professor sendo enquanto mediador, sendo mediador do processo de ensino-aprendizagem, sendo um incentivador, sendo um provocador. Você retira o caráter centralizador que está colocado na prática pedagógica tradicional. Entretanto, do professor no papel central do processo de ensino-aprendizagem ao mero replicador de conhecimento, nós temos uma grande distância, e isso é muito perigoso, porque nós estamos daí também resumindo cada vez mais o currículo a determinantes que são apenas de atendimento aos exames de massa, a SAEB, a Prova Paraná, no caso do Paraná. É muito difícil você não ter uma certa preocupação quando os aspectos se tornam engessados e que fogem muito daquilo que é o necessário, que é a constante reflexão no processo de ensino-aprendizagem e nos próprios currículos que nós temos nas escolas, especialmente quando nós tratamos do novo ensino médio, e ainda é um objeto de discussão calorosa, nesse momento, inclusive, passando por novas reconfigurações, e que muitas vezes os governos estaduais, especialmente com suas ligações muito fortes a fundações privadas, preconizam dispositivos bastante limitadores e de precarização de aspectos fundamentais do conhecimento historicamente acumulado. Nesse sentido, o curso foi muito proveitoso quando nós conseguimos discutir o processo de conhecimento das disciplinas, nesse curso, disciplinas técnicas do curso técnico agropecuária, disciplinas do núcleo comum, como português, matemática, física, biologia, sociologia, você consegue discutir com professores esses aspectos, mas também consegue verificar que tais professores não são somente entes alienados, são entes participativos, protagonistas e que pensam na utilização de novos mecanismos, utilização de mecanismos que consigam dar um ganho de qualidade no seu processo de sala de aula, mas sem ser somente entusiastas de plataformas. Consegue trabalhar com a otimização do ensino no sentido de que dê mais tempo para os aspectos da relação professor-aluno que construam conhecimento com qualidade, com eficiência. Eficiência é essa que não é somente aquela colocada nos exames, mas aquela da construção do conhecimento que gere autonomia do indivíduo em formação, do indivíduo que vai dar sequência à disseminação do conhecimento na sociedade.